Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo abençoado do Evangelho. Boa noite, Kellen, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Então vamos começar. Vou convidar vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente. Enche o seu peito de ar e solte, respire fundo. Comece agora, respirando profundo e tranquilamente. Você agora trazendo a sua mente para o aqui, para o momento presente, para o já. Comece relaxando seus pés, cada dedo dos seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxe seu quadril, seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Relaxe seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Toda a extensão do seu rosto. Olhos, pálpebras, sobrancelhas. Relaxe a sua testa e o seu couro cabeludo. Isso. Respire, enche o peito de ar e solte. E assim, com o seu corpo mais relaxado, mais tranquilo, você consegue entrar em sintonia, em contato com a sua essência, com você mesmo, você mesma. Entrando em contato com a sua essência, que é divina, te convido a agradecer. Agradeça. Agradeça por mais um dia de experiência. Agradeça pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeça do fundo do seu coração. Deixe a gratidão vir à tona. Agradeça pelo seu teto. Agradeça pelo colchão macio que te acolhe à noite, pelo pão na sua mesa. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama. Agradeça. Deixe a gratidão transbordar em seu coração agora, para que ela seja o combustível. Faça com que você agora, em contato com a sua essência, possa visualizar essa chama que você tem lá dentro, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. Essa luz que pulsa dentro de você. E usando da gratidão como combustível, você faz com que essa luz vai aumentando, vai crescendo, expandindo cada vez mais. Quanto mais gratidão você coloca em seu coração agora, mais essa luz vai aumentando, crescendo, até que ela envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. E assim, envolvendo todo o seu corpo, todo o seu sistema, um processo de autoiluminação. Você se reequilibra, você serena sua mente, você traz à tona recursos como o recurso da tranquilidade, da serenidade, da segurança, da cura. Então, se autoiluminando, você se reequilibra também. Mas se você continua agradecendo, e a gratidão te permite expandir ainda mais a sua luz.
extrapolando os limites do seu corpo, essa luz vai aumentando, aumentando, até que ela envolva todo o ambiente em que você se encontra. Você agora irradia em todas as direções a sua própria luz. Uma luz que tem a cor e a característica que mais lhe agrada, porque ela é sua. Você envolve tudo e todos à sua volta. Como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece. Não só a si mesmo, como tudo e todos à sua volta. Irradiando. Isso. Irradia sua luz. Nesse processo em que você irradia, sua luz se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com o outro. Nós vamos nos conectando mutuamente, reciprocamente, formando uma linda corrente de luz que nos conecta também à espiritualidade. Esses queridos amigos espirituais que sempre nos acompanham nesses estudos, nesses encontros semanais que fazemos. E nessa corrente de luz, nós também nos conectamos com Jesus, nosso grande amigo e mestre. E nessa conexão maravilhosa, trocando bons fluidos, boas energias, a gratidão aumenta ainda mais em nossos corações. Para simbolizar ainda mais essa gratidão, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Você respira agora novamente, enche seu peito de ar e solta. Você vai se reconectando ao seu corpo físico, percebendo seus membros, braços, pernas. Isso. E quando for confortável para você, você pode então abrir seus olhos. Muito bem. Estamos irradiados agora. Quem entrou aqui durante a nossa irradiação, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Jesus abençoe. Boa noite, Ed. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite, Jorge. Está me ouvindo bem agora? Não, estamos ouvindo sim, obrigado. Boa noite, Ed. Boa noite a todos. Boa noite, Kleber. Boa noite, Thaís. Sejam bem-vindos, todos vocês. Boa noite. Muito bem, pessoal. Continuando então o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo de número 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E dentro desse capítulo nós estamos estudando o item número 11, que é o esquecimento do passado. Entendendo os processos e as causas e a necessidade de esquecermos das nossas vidas pregressas. De esquecermos o que aconteceu, os fatos que aconteceram nas nossas vidas anteriores. Entendendo a importância e a bênção que é o esquecimento. A bênção que é nos abdicarmos de fatos que provavelmente podem ter nos trazido dor e sofrimento lá atrás. Ocorrências que poderíamos nos arrepender amargamente de ter realizado tais ações. O esquecimento das vidas pregressas, que é momentâneo, né, durante a nossa reencarnação atual, é uma bênção divina que nos livra das amarras da culpa, do remorso. Nos impede de continuarmos remoendo coisas que fizemos lá atrás que, com certeza, hoje nos envergonhariam. Portanto, o esquecimento do passado é, sim, uma grande bênção, um
um grande acalento que Deus nos dá para a nossa alma, para continuarmos progredindo. A oportunidade de recomeçar. Sabe quando vai dando tudo errado, você dá vontade de você reiniciar a sua vida? Igual você faz com o computador, né? Desliga e liga. É isso que acontece na reencarnação. Você reinicia, você recomeça. E nesse processo de recomeçar, você tem a bênção de não se lembrar dos fatos que aconteceram, que poderiam te trazer prolongar muitas dores, culpas, remorsos e vários outros traumas que você poderia trazer do passado. Ah, mas é injusto eu esquecer, porque como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer aqui se eu não lembro o que aconteceu anteriormente? Nosso espírito nunca esquece o aprendizado. O que nós aprendemos de verdade, né? O que nós construímos até aqui, isso fica lá no nosso inconsciente, fica construindo os nossos valores atuais. Né? Por exemplo, hoje eu sou incapaz de matar alguém. Por que eu sou incapaz de matar alguém? Porque eu aprendi no meu passado, seja ele o quão longínquo ou perto for, eu aprendi que isso é muito ruim. E eu trago esse aprendizado comigo. Eu posso não lembrar de quantas pessoas eu matei ou quais pessoas eu matei. Porém, eu trago o aprendizado de que matar não vale a pena. Então, eu não mato. Porque eu construí esse valor moral dentro de mim. Percebe? O aprendizado sempre fica. Seja ele em forma de intuição, ou de valores, ou aquilo que você tem lá dentro do seu coração, é construído através do aprendizado que você desenvolveu durante toda a sua jornada espiritual. Isso você não abandona jamais, mesmo não lembrando de fatos que ocorreram nessas vidas pregressas. Né? Por isso é uma bênção. Você não lembra dos fatos, mas o aprendizado está aí dentro de você, te guiando, te conduzindo, né? Te dando a chance de recomeçar a cada nova reencarnação, de recomeçar, de plantar novas sementes, para que você possa colher novos frutos. Bênção do esquecimento. Então é sobre isso que a gente está falando, a gente vai encerrar esse assunto hoje. A gente vai ler o último parágrafo desse item do capítulo 5 do Evangelho. Certo? Antes de continuar aqui, alguém queria comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Pessoal da internet, gostaria de perguntar, fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa com relação a essa questão do esquecimento. Muitas pessoas, gente, principalmente os materialistas, eles têm uma dificuldade enorme para entender isso. Né? Até porque eles não aceitam a reencarnação. Então, só o fato de não aceitar a reencarnação já os impede de entender ou querer entender sobre essa questão do esquecimento. Né? Mesmo aqueles que ainda têm algum pé de desconfiança da reencarnação, quando fala nessa questão do esquecimento, a pessoa entorta o nariz e tende a não entender e não aceitar muito bem isso. Porque não aprofundou da forma que a gente está aprofundando aqui no entendimento desse tema, conforme o Evangelho nos ensina, né? Percebendo que é uma bênção muito grande. Imagine você saber que a pessoa que está do seu lado, morando na mesma casa que você, já foi seu inimigo mortal. Que você já pode ter assassinado essa pessoa em outra vida. Pensa que loucura seria isso. Como você conseguiria encarar essa pessoa? Lembrando do ato de você ter assassinado essa pessoa. Se for sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Né? Graças a Deus, lembra, né? Pode falar, Jorge. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Mas é importante demais, né? O véu do esquecimento, justamente porque ele permite que a gente viva a vida com mais fluidez, né?
e através do entendimento. Olha só como é que é interessante. A gente aprende no Espiritismo sobre a reencarnação, né? Sobre a nossa evolução, sobre aquilo que a gente precisa trabalhar, sobre a caridade, sobre amar ao próximo. O véu do esquecimento vem para que a gente consiga viver isso com mais simplicidade, né? Se a gente não tivesse esse esquecimento, igual você falou, igual a gente, né, geralmente comenta, se eu pudesse acessar as minhas vidas passadas e não soubesse separar, né, o aprendizado das marcas que essas vivências me trouxeram, nós teríamos somente inimigos, né? Seríamos poucos aqueles que nós teríamos à luz da nossa vivência. Então, o aprendizado do Espiritismo, mais essa vivência, mais o entendimento da bênção que é o esquecimento das vidas passadas, né? Desse passado, é que traz para a gente. A gente tem tendências inatas, né? Que a gente consegue entender um pouco daquilo que a gente traz, mas a gente consegue também ser livre para poder escrever a história para frente. Então, é muito importante isso. Exatamente. Muito bem colocado. E você me ajudou a cair uma fichinha aqui muito importante, que a gente falou isso semana passada, né? Imagine você convivendo com as pessoas que você convive hoje, com o véu do esquecimento, se livrando de fatos dolorosos do passado, fica mais fácil perdoar. A gente já tem uma dificuldade muito grande de perdoar, né? Pelo nosso atual estágio evolutivo. Imagina se lembrássemos claramente todas as atrocidades que nós cometemos ou que as outras pessoas cometeram contra nós. Aí que a gente não perdoaria, né? Aí que teríamos mais dificuldade ainda em perdoar, né? Excelente. E mais uma, né, Wellington? Assim, essa questão do esquecimento também, ninguém aceitaria ser o pobre, né? Como a gente vê aí, todo mundo quer ser sempre o rei, o rico, né? Muitos teriam vergonha e, às vezes, até dificuldade de aceitar. Na verdade, viveu na sarjeta, que foi um explorador, que foi isso ou foi aquilo outro, né? Você aceita com facilidade quando você é entre aspas, né, um grande nome da história, um rei, alguma coisa parecida com isso, que as pessoas, às vezes, se iludem em ser, né? A gente não teria espaço para ser tanta personalidade ilustre, né? E muitos teriam vergonha de entender, na realidade, que às vezes não foi nada daquilo. Verdade, né? A chance de termos sido réis mortais é muito maior do que termos sido alguém importante, ou alguém rico, ou alguém, né? Algum líder da sociedade, né? Porque os líderes são em bem menor número. Verdade, bem colocado isso aí, Jorge. Obrigado. Oi? Mas o contrário também. Se lembrasse que no passado foi uma pessoa de muito poder, de muita visibilidade, e voltar numa encarnação hoje, sem ser nada, tipo assim, você é uma pessoa comum, né? Seria muito mais difícil de aceitar. Verdade. Também, né? Olha, tá vendo? Tá vendo? Você lembra que você foi o rei Arthur. E agora... Aí agora você é um Zé Ninguém. Dói, né? Fere o orgulho, né? Nós somos orgulhosos, fere. Mais uma bênção do esquecimento, né? Você não saber nem que você foi alguém importante, nem que você foi alguém comum na sociedade, enfim. O véu do esquecimento é muito importante. Fala, Laura. É por isso que não dá para, quando a gente pega e dá aquela estudada na história, você ficar julgando aquela geração passada. Porque os brancos têm dívida com os negros, porque tem que pagar a dívida histórica. Não existe isso. O que aconteceu para trás, aconteceu para trás. Você perdoa. A humanidade estava progredindo, estava aprendendo, né? Lógico, teve bastante atrocidade, mas teve bastante evolução. Intelectual teve evolução moral, teve. Não adianta dizer, mas o mundo sempre foi terrível, mas melhorou muito. Se você pegar da idade das cavernas para cá, melhorou 100%. Excelente colocação, né? Esse fato também de esquecer as atrocidades da humanidade, os preconceitos, né? Pensa na era da escravidão, que foi há pouco tempo atrás, hein? Nem foi tanto tempo assim.
né, que você ser negro era sinônimo de você ser escravo. Pensa. Graças a Deus, e como o Lauro falou, a gente está evoluindo, não só intelectualmente, como moralmente também, porque graças a Deus hoje a escravidão não existe, porque nós demos um passo na evolução moral ali, entendendo que os negros e os brancos são iguais. Né? Não é a cor da pele que vai diferenciar uma pessoa da outra, né? Graças a Deus. É óbvio que assim, a nossa evolução intelectual ela está se desenvolvendo um pouquinho mais rápido que a moral. Moral está um pouquinho mais passinho de tartaruga do que a intelectual. Mas a gente está crescendo, né? Pensa, na época da escravidão, na era medieval também não tem tanto tempo assim. Se você for ver a história da humanidade, em que, pensa, uma pessoa te enfrentava, era lícito, legal perante a lei dos homens, o duelo. Tem até um item no Evangelho que fala sobre o duelo. Né? Que você podia chamar uma pessoa para o enfrentamento num duelo e ali você tinha direito de matá-la. Você não era punido criminalmente por isso. Se a pessoa aceitou te enfrentar num duelo. Pensa. Defendendo a sua honra. Defendendo a sua honra. Olha o orgulho aí. Pensa. A pessoa te olhou torto, você chamar para o duelo e mata ela. Olha que absurdo, né? E era legal. Isso era justo na lei dos homens. Mostrando que, graças a Deus, nós estamos sim evoluindo moralmente. Um pouquinho mais devagar, mas estamos, né? Hoje, né, se fala aí, por exemplo, de bullying, né, se fala de preconceito com muito mais ênfase. Há um tempo atrás era legal se fazer bullying na escola. Na minha geração era legal. Eu sofri bullying e fiz muito bullying quando eu era moleque. E era normal. Hoje não, né? Provando assim, a questão do respeito ao próximo, isso ainda não está no patamar que gostaríamos, mas estamos caminhando, né? Estamos progredindo, devagarzinho, mas estamos. Né? Vamos chegar lá. Com certeza vamos chegar lá. E conforme vai passando o tempo, nesse processo aí de transição que está acontecendo, a cada ano mais vai acelerando, mas vai mais acelerando esse passinho de tartaruga aí, Deus está dando uma empurrada, sabe? Com os processos que estão acontecendo no mundo agora. Né? É pandemia, é catástrofe natural, um monte de coisas que estão pressionando o homem a caminhar um pouquinho mais rápido. Para acelerar esse processo transitório que o planeta está passando agora, para que ele alcance de fato o nível de planeta de regeneração o quanto antes possível. Né? Que a gente não fique tanto tempo estagnado, parado, né? A gente deixa de lado o quanto antes a teimosia, né? Se não brincar que a gente é um bando de teimosos. Então, esse processo vai acelerando cada vez mais, tanto no campo moral quanto no campo intelectual, né? Olá, boa noite. No campo intelectual, quem é da minha geração vai concordar comigo. Olha só, quando eu era uma criança de 5 anos, nem tem tanto tempo assim, tá, gente? Não existe internet, não existe celular. Hoje o mundo não vive sem. Eu não consigo trabalhar se não tiver internet. Então eu assisti o surgimento do celular, eu assisti o surgimento da internet. E olha o salto científico que a gente deu em uma geração, que é a minha. Quem está da minha geração, ou umas anteriores, um pouco mais recente, conseguiu acompanhar esse processo. Quanto foi grande esse salto, né? Nesse século agora, do século passado para esse, foi muito grande, muito rápido. Então, assim, provando dessa questão evolutiva que a gente está passando agora, né? Muito bem. E isso nos faz entender ainda mais a importância do esquecimento. Não o esquecimento do conhecimento, esquecimento das coisas do passado, né? Dos fatos que nos envergonham, que estão no passado, tem que ficar lá mesmo. Não temos que levar passado, não. Nós estamos progredindo e nós temos que viver de presente, construindo o futuro melhor. Né?
Então, para finalizar aqui no item número 11 do capítulo 5, é o último parágrafo para quem estiver acompanhando, o último parágrafo do item 11, esquecimento do passado. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Gente, umas coincidências que acontece aqui nesse estudo, que é maravilhoso. Quem acompanha aqui há mais tempo vê as psicografias, a gente termina o estudo, o que a gente falou no estudo geralmente vem nas psicografias. E outra coincidência, né? A gente tem o curso dos médiuns, o curso de mediunidade, está acontecendo dias de terça-feira. Quem participa do curso vai saber. A gente está estudando exatamente sobre a emancipação da alma. Estamos falando exatamente sobre esse assunto. E a gente vai falar aqui, hoje, no estudo do Evangelho sobre isso, né? O que ele falou aqui? Que a gente acessa as memórias e os recursos de espírito que somos, não é só quando a gente está entre uma encarnação e outra. Quando a gente desencarna e está preparado para reencarnar. Inclusive esse estágio ali, né, entre uma reencarnação e outra, é chamado estado errante. Então, quando você está ali entre as reencarnações, você está no estado errante, tá? Não é só no estado errante que você lembra, tem acesso a essas lembranças das vidas pregressas. A gente tem um recurso, todos nós, sem exceção, todo ser humano faz isso, que é a emancipação da alma. O que é isso? Quando a gente dorme, ou quando a gente está num estado alterado de consciência, a gente tende a sair do corpo. A nossa alma desprende do corpo. Ela não se desliga do corpo, ela se desprende e faz outras atividades, até mesmo no plano espiritual. Principalmente quando você dorme. Quando estamos dormindo, a gente sai em desdobramento, tá? Mas então para onde a gente vai? Difícil dizer. Isso depende muito de cada um, do padrão vibratório de cada um, ou seja, do que você se sintoniza, do que você tem afinidade, das coisas que você gosta, das coisas que você faz no seu dia a dia, nos empreendimentos que você almeja, deseja, ou aquilo que você sente muito medo de que aconteça com você. Isso tudo influencia a sua vibração mental, é que influencia para te colocar em sintonia com alguns espíritos e com os ambientes na qual você vai frequentar em desdobramento. Então, assim, cada pessoa vai para um lugar que ele tem afinidade, que aquela pessoa tem afinidade. Vamos supor, eu gosto de balada. Pode ser que eu em desdobramento vou visitar uma balada. Só um exemplo bobo aqui. Eu gosto de natureza. Pode ser que no meu desdobramento eu vou visitar lugares onde tem a natureza mais preservada. Ou então eu posso ir para algum lugar no plano espiritual. Gente, tem gente que... às vezes você pode estar fazendo um curso e não está lembrando. Em desdobramento, quando você está dormindo, você pode estar indo participar de seminário, de palestras. É muito comum a gente visitar palestras, seminários locais onde tem cursos, ensinamentos, ou encontrar com pessoas, às vezes familiares. Às vezes a gente encontra com familiares que já desencarnaram. Sabe quando você acorda e lembrando de alguém, um ente querido seu que desencarnou,
e você está com aquela lembrança forte, assim, que aparentemente veio do nada, essa lembrança forte que veio do nada, provavelmente você encontrou com essa pessoa à noite no seu desdobramento. Provavelmente. Uma chance muito grande de você ter ido visitá-la enquanto você estava dormindo em desdobramento. E por isso você acorda com essa sensação de lembrança. De que você lembra daquela pessoa por algo. Por quê? Porque você não registra no seu consciente esse processo, porque você estava desdobrado, fora do corpo. Seu consciente não registrou, mas ele trouxe a bagagem emocional com ele, e ali, inconscientemente, você traz aquela pessoa. É onde vem aquela sensação, nossa, acordei pensando em fulano, Beltrano. A chance de você ter visitado essa pessoa é muito grande. Então, o que ele falou aqui? Você fala que quando você, nossa, sonhei com fulano, sonhei que estava fazendo isso aqui, pode ser o sonho. O sonho geralmente é uma lembrança. Geralmente. Mas tem que entender essa lembrança, tá? Então vamos lá. Essa lembrança pode ser uma lembrança de algo que você fez em desdobramento. Então aí você sonhou com a pessoa, sonhou que estava conversando com a pessoa, na verdade aquele sonho seu era realidade, estava lá falando. Pode ser isso. Pode ser uma lembrança de algo do seu dia a dia normal, né? Você sonha com aquilo porque você lembrou durante a noite de algo da sua vida material normal. Pode ser você sonhar com algo que você deseja muito ou teme muito. Ou pode ser fragmentos de ambos. Às vezes você volta e você traz fragmentos de lembrança. Você não vai lembrar tudo, mas você fragmenta. Sabe aquela noite de sono agitada que você acorda, parece que você teve 1 milhão de sonhos? É porque você consegue lembrar apenas alguns fragmentos de cada sonho. E aí cada lembrança, cada parte de lembrança vira essa salada mista aí que você acorda parecendo que você estava muito doido. Boa noite, tudo bem? Pode sentar aqui se quiser, pode ficar à vontade. Geralmente, quando você sonha, por exemplo, você sai em desdobramento quando você está sonhando ou não? É independente. Quem que sonha? É o seu cérebro. Seu cérebro físico produz os sonhos que refletem essas experiências que você vive à noite, que podem ser do seu desdobramento ou podem ser das lembranças ou desejos que você tem na sua vida material. Então, o sonho é uma mistura de tudo. Ou pode ser algo específico. Percebe? Ou, sabe a tela preta? Quando você fecha e abre o olho. A tela preta é por quê? Por que você não sonhou? Porque você não lembra nada. Você não lembra de nada que você fez. Então, você não lembra de nada, tela preta. Você não tem sonho. O sonho em si é uma lembrança. Tá? É uma lembrança de coisa que não aconteceu mesmo na vida da pessoa. Ontem, madrugada do meu filho, né, que ele sonhou, ele acordou assim no lado e viu o irmão e o filho, entendeu? Ele queria olhar, eles fizeram assim para ele passa dele. Por quê? Eles faleceram na mesma idade. Porque ele recebeu a visita deles. Com certeza. Em desdobramento, ele os percebeu, os viu e acabou sonhando, lembrando. Remédio também. Ele tem possibilidade nessa hora. E, em alguns casos mais raros, o sonho pode ser uma leve premonição de algo que vai acontecer recentemente. É possível. Perguntar, mais ou menos o que eles perguntaram, porque às vezes o sonho que a gente teve nessa noite não é exatamente, nem sempre, pode ser que seja uma lembrança do desdobramento anterior. Isso. Pode ser algo que aconteceu naquela noite. Isso. Porque, Isso. por exemplo, ou pode ser uma lembrança de outro desdobramento. Sim, mas estou falando assim, porque, por exemplo, eu tive uma experiência quando eu tinha 12 anos, quando a minha avó faleceu.
Eu sonhei com ela toda de branco, me dando um beijo e despedindo de mim. Aí. Eu acordei e meus pais estavam conversando que minha avó tinha acabado de falecer. Tá vendo? Ou seja, você em desdobramento foi despedir dela. Isso. Eu também com meu avô. Isso aconteceu comigo. E foi uma experiência incrível. Foi assim. No dia que meu avô desencarnou, ele estava no hospital já tinha algumas semanas, umas 2 semanas, se eu não me engano. E era assim, ele estava no hospital escola, e lá a visita é muito complicada, né? É um horário muito restrito e o número de pessoas restrito. E eu tenho, na época, eu ainda tinha 5 tios, mais a minha mãe. Então eram 6 filhos para visitar o meu avô. Aí, sabe, eu deixava, sabe, minha mãe, meus tios, não vou tomar o lugar deles, né? Mas algo ficava assim, não precisava ver meu avô, né? Precisava ver meu avô. Tá, passou, aí chegou no dia, era no sábado, dormi de sexta para sábado. Na manhã, pouco antes de eu acordar, olha meu sonho. Eu fui visitar meu avô. No início do meu sonho, parecia que estava na casa dele, tipo, na varanda da casa dele, só que ele estava numa maca. Tinha uma maca, ele estava sentado na maca. E eu cheguei para visitar ele, ele falou, até que enfim você veio me ver. E nesse momento ele desceu da maca e me deu um abraço. Eu estou arrepiando porque foi muito forte. Ele me deu um abraço muito forte. Quando ele me deu um abraço, ele despediu de mim e ao invés de ele voltar para a maca, ele saiu andando. Quando ele saiu andando, nossa, estou arrepiando tudo aqui. Eu acordei, só que eu acordei com a sensação do abraço dele. Sabe quando você acaba de abraçar uma pessoa que fica aquele calor no peito? Eu estava sentindo exatamente o mesmo calor. Aquela sensação de que eu tinha encostado em alguém. E foi na manhã que eu acordei. Quando foi 10 horas da manhã, eu já estava trabalhando, eu recebi a ligação que ele tinha desencarnado. Então, assim, eu tive certeza de que eu fui lá me despedir dele. Né? Porque, tá vendo? Um sonho que às vezes ele não representa exatamente o que aconteceu, porque eu vi a casa dele, eu não vi o hospital, ele estava no hospital, né? Ele desencarnou no hospital. Mas eu vi a maca. Então, assim, meu cérebro deu uma bagunçadinha ali, mas eu tive a lembrança ali desse momento que foi muito forte. Foi só um pouquinho diferente, porque assim que eu acordei, eu não lembrava. Eu acordei com a sensação muito boa. Sei. Mas eu acordei, tô sentado ali tomando um café e meu pai e minha mãe conversando. Aí quando eles falaram da minha avó, aí eu lembrei na hora. Aí a hora que falou, você lembrou. Aí eu lembrei na hora, eu sonhei com ela. Isso é comum também, às vezes você não lembra do sonho. Às vezes você vai lembrar do sonho 2, 3 dias depois, com alguma coisa que vai dar um gatilho que vai fazer você lembrar. Né? Principalmente quando é coisa muito de emoções muito forte. Então, o que acontece? Por que a gente está falando de sonho aqui? Porque nesse momento em que estamos dormindo, né, estamos em desdobramento. E isso se chama emancipação da alma. É aquele momento que a gente está semi-liberto do corpo e ali a gente está acessando os nossos recursos de espírito que somos. E nesse momento que estamos em desdobramento, nós podemos acessar também algumas lembranças de vidas pregressas. Aliás, é muito comum quando você está no processo de desdobramento, você acessar os seus recursos de espírito, os seus recursos da sua alma, ou seja, a sua consciência mais ampla, o seu entendimento mais amplo do que está acontecendo, os processos que você está enfrentando. É igual ele falou aqui, você busca essas lembranças, você acessa essas lembranças, que podem vir lembranças das vidas anteriores, e você tem um entendimento maior do porquê você está passando por determinada situação, ou desafio, ou sofrimento, ou dor. E ali você entende, enquanto em desdobramento ali, nessa consciência mais ampla que você acessa da sua alma, e você entende o porquê de você estar passando por determinada situação. E fica mais claro para você os processos que você enfrenta. Isso pode acontecer mesmo sem você ter consciência? Mesmo sem ter consciência. Aliás, a maioria das pessoas não sabe disso, não lembra disso, muitos não aceitam isso.
Independente de não saber e não aceitar, todos nós desdobramos. Todos nós fazemos esses processos. E é muito interessante isso. Já deixa você falar, Jorge, só concluir aqui. Sem problema. É interessante porque imagine que você pode estar desenvolvendo um projeto no plano espiritual e às vezes com pessoas que estão encarnadas, que às vezes podem ser até de outro país, que você conhece pessoas de outro país, está desenvolvendo projetos junto com essas pessoas lá. E não lembra, e não sabe aqui enquanto você está acordado. Mas isso é possível de acontecer. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão me chamar de louco, mas isso está nas obras espíritas. Se eu não me engano, no livro dos médiuns, agora está me falhando a memória. Mas está nas obras de Kardec. Às vezes você pode visitar outros mundos em desdobramento, tá? Dependendo da permissão, da condição que você estiver. Se você tiver permissão, condição, merecimento para isso, é possível que também de outros mundos em desdobramento. E a forma que a espiritualidade entende, percebe que você é uma alma encarnada, é a ligação que você tem com o corpo físico. Eles falam fio luminoso, fio de prata, cordão luminoso, cordão de prata, que é esse elo de ligação que liga seu espírito, seu perispírito, com o seu corpo aqui. Tá? Então, quando você está nesse processo de emancipação da alma, de desdobramento, você acessa não só algumas lembranças, possíveis lembranças de coisas pregressas, você acessa seus recursos de espírito, que é. Então, você acessa uma consciência mais ampla, uma visão mais ampla de vida, tá? Isso é muito comum, muito mais do que a gente pensa, tá? Ou até mesmo acredita. Pode falar, Jorge? Você acabou falando que eu ia comentar, né? Essa comunicação, esse desdobramento, né? Essa vivência no mundo espiritual através do sono, acaba que a gente se correlaciona, né, com os nossos guias, com os nossos irmãos da espiritualidade, e ali recebe até as orientações para a gente poder enfrentar o dia a dia, né? Como você falou, a gente acaba desenvolvendo alguns trabalhos, trabalhando com equipes de atendimento espiritual, né? Tem tudo isso. E agora, fugindo um pouco dessa parte, falando a respeito da terapia de vidas passadas também, né? Que acaba ajudando as pessoas, às vezes, a identificar fobias passadas, mergulha ali na história anterior, né? Daquele indivíduo, e ajuda ele a tratar e a vencer certas coisas que ele trouxe, né? Mas que o véu do esquecimento não deixa... Estava travado na internet, não sei se deu para ouvir tudo, acaba não deixando ele acessar todas as possibilidades que ele tem nessa encarnação. Então, o desdobramento, essa terapia, tudo isso acaba que é uma forma da espiritualidade indicar o indivíduo qual caminho que ele vai seguir para desenvolver melhor a vida dele. Exatamente, exatamente. Isso é muito comum. Outra coisa também, pegando um gancho do que o Jorge falou, que pode acontecer também, por exemplo, vamos supor que você encontrou ou com um mentor espiritual seu, ou com um ente querido seu que já desencarnou, né, um familiar seu, e ali você conversa com essa pessoa e essa pessoa te dá um monte de conselhos com relação ao que você está enfrentando. Aí os céticos vão falar assim, que bobeira. O que adianta eu conversar se isso for verdade, depois eu não vou lembrar? Você não lembra? Às vezes você pode não lembrar da conversa. Mas o ensinamento, se aquilo for importante para você, vai vir em forma de intuições ou alguma inspiração que tiver. Sabe quando você está com a cabeça quente para resolver um problema e não vem, de repente você dorme, no dia seguinte você acorda, você sabe a solução do problema? Você não lembra que você sonhou, que você conversou com alguém, que você desdobrou, que você falou com alguém, que alguém veio e te deu uma dica muito importante. Mas intuitivamente você vai saber. Então, a gente recebe muito auxílio da espiritualidade, aconselhamento, auxílio, aprendizado. Eu falei, às vezes a gente vai assistir palestras no plano espiritual. O que adianta você não lembra? Lembra. Você não lembra claramente, conscientemente, mas o seu inconsciente traz em forma de intuições. No momento que você necessitar daquele aprendizado, vai vir. A intuição vai vir. Sabe aquele negócio assim?
Ah, não sei como é que eu sabia, mas eu sabia resolver esse problema. Porque você já recebeu ali uma ajuda, um ensinamento sobre aquilo anteriormente. Você não lembra, mas você já recebeu. Pode até ser de outra reencarnação, mas você já recebeu aquele ensinamento. Percebe como o aprendizado sempre fica? E outra coisa, o fato de sabermos e entendermos esse processo que o desdobramento ali, você acessa os seus recursos de espírito, os recursos da sua alma, e às vezes até tira o véu do esquecimento do passado também, mostrando que o esquecimento é muito momentâneo. Né? Ele é rápido. É só durante o processo que você está aqui acordadinho, em vigília, vivendo a sua vida material. Fora dela, você acessa os seus recursos de espírito, de alma, e às vezes até essas lembranças voltam à tona. Então, mostrando que é um véu bem sutil, que é facinho de ser retirado. É só você desdobrar que ele já começa a desaparecer. Né? Mais uma bênção, né? Mais uma bênção que Deus nos dá. Provando que o ensinamento, ele sempre permanece. Sempre permanece. E provando quanto somos amparados. Gente, a gente não tem noção tanto que a gente é amparado. A gente não tem noção quanto a espiritualidade nos auxilia o tempo inteiro. Às vezes, nem precisa você estar em desdobramento para receber uma ajuda. Às vezes, você está fazendo algo, você está ali acordado, está trabalhando, fazendo algo, enfrentando uma situação muito complicada. Às vezes, tem seu anjo da guarda está ali do seu lado, falando com você. Você pode não se lembrar ou não perceber isso conscientemente, mas vem para você na sua mente na hora que você precisar. O conselho que ele te deu ali. Às vezes você nem estava desdobrado e está recebendo a ajuda. A gente é muito amparado. Deus não abandona seus filhos jamais. E a gente muitas vezes esquece disso e se entrega no poço da reclamação. Né? Fala, Laura. Você levantou a mão, meu irmão? Pode falar. Também lembrando que o desdobramento que a gente faz pode ser dormindo, ele pode ser em oração, pode ser por meditação e pode ser por uso de substâncias de droga, que eu não aconselho, mas também ocorre. Bem lembrado, Laura. Bem lembrado. O desdobramento ele não se dá só com sono, né? Ele pode acontecer também. É assim, gente, ó. Todas as vezes que você está num estado alterado de consciência, seja ele qual for, te permite fazer um desdobramento. Bom, igual o Lauro falou, você pode estar num momento ali de oração muito profunda, uma concentração mais aprofundada, numa meditação. Você pode estar num estado hipnótico. Esse estado hipnótico pode ser provocado por você mesmo, numa meditação, ou então por algo externo, por alguém, ou por uma substância alucinógena, uma substância que tira a sua consciência. Então, estado alterado de consciência te permite entrar num processo de desdobramento. Tá? Ah, pode ser que seja rápido, pode ser que seja... Eu, às vezes, posso só ficar ali do lado do corpo e voltar. Pode. Ou então, pode ser mais profundo, eu posso ir mais longe. Aí é de cada um, não dá para falar exatamente como, quando e qual a intensidade. Isso depende de cada um, né? Se levantar o dedo, você vai falar? Vai fugir um pouco disso aí, mas já vi, também não sei se é assim que funciona, uma pessoa quando vai em algum centro aqui, a gente não tem isso aqui, mas já fui em centro que a pessoa vai, incorpora e fala. Psicofonia. Aí, então, aí essa pessoa, o meu corpo físico está aqui, a pessoa usou o meu corpo físico. E aí eu fiquei do lado, eles falam e está... Então, mais ou menos é daí que acontece. Eu saio, mas meu corpo está aqui, mas eu estou ligado pelo perispírito. Mas isso. Tem alguma possibilidade do espírito de pegar meu corpo, por exemplo? Impossível. Porque meu corpo, eu não vou estar abandonando meu corpo nesse momento. Duas coisas que eu preciso te orientar, te esclarecer com relação a isso, para você entender por que é impossível um espírito desencarnar tomar o corpo de alguém encarnado. Vamos lá. Primeiro, são três coisas. Primeiro, a nossa ligação do nosso perispírito com o nosso corpo físico
Porque vamos lá. O que é perispírito? Nós somos basicamente, tem mais camadas, mas eu vou falar as mais básicas, nós somos 3 partes. O espírito em si, que é a nossa essência, o seu eu, é o seu pensamento, é o espírito, é o seu eu interior. Quando eu falo que na irradiação você acessa a sua essência, é ali você fazendo um alinhamento com o seu espírito, com a sua alma. Então, seu pensamento, que não tem forma, é o seu espírito. No plano espiritual, você se manifesta com uma aparência, que é muito similar ao seu corpo físico. Essa aparência é chamada de perispírito. Seria um envoltório chamado semimaterial, né? Um envoltório. Por que é semimaterial? Porque tem partes matéria e partes que não são matéria, que envolve o espírito. Quando você desencarna, você permanece com o seu perispírito, que te dá a sua aparência, a sua forma. E a terceira parte, o corpo físico. Então, quando a gente desdobra, o que acontece? O perispírito que se desloca. Porém, a ligação é íntima entre ele e o corpo físico. Muito íntima. Tanto que é íntima que quando você reencarna, o seu novo perispírito está sendo moldado junto com o seu corpo físico. Quando você reencarna, você troca de perispírito, como você troca do corpo físico, né? Quando o corpo físico morre, o perispírito permanece, mas quando você vai reencarnar, renascer, você deixa esse perispírito, ele se desfaz, você constrói um novo junto com o corpo novo. Percebe? Então, os dois são intimamente ligados, até no momento da morte do corpo físico. Então, aí já é um primeiro ponto a entender dessa ligação muito íntima. Quando você vai desencarnar, o desligamento do perispírito com o seu corpo físico é uma cirurgia feita. Tem equipes espirituais que são especializados no processo de desencarnação. Eles têm que fazer desligamento e é célula por célula. Percebe? Então é impossível de um espírito desencarnado assumir o corpo de uma pessoa encarnada. Impossível. Tá. Outra coisa para você entender. Quando o médium está num processo psicofônico, ou seja, quando ele está cedendo a voz, né, a fala para o espírito se comunicar, o espírito não entra no corpo. Não existe incorporação. O termo incorporação é dado porque, quando se fala incorporar, é tomar o corpo. Isso não existe. É impossível. O que acontece ali, no processo mediúnico, é a mente do médium se conecta à mente do espírito. É uma conexão mente com mente. Muito, muito íntima, muito intrínseca. A sua mente, vamos supor que você é médium, a sua mente vai se conectar à mente daquele espírito que está ali querendo se comunicar. E há uma troca de energia, de fluidos entre as mentes, na qual a mente do espírito comunicante transfere para a mente do médium o que ele está pensando. O pensamento sai de uma, mente vai para outra. Por isso que o médium fala como se fosse o espírito falando. Percebe? Mente com mente. Não é que ele entra no corpo do médium. É uma conexão mental. Muito íntima, mas é mental. Tá? E ali, pode ser que o médium, porque tem um médium que é consciente, tem um médium que é inconsciente. O médium inconsciente, ele pode estar emancipado, ele pode estar desdobrado nesse processo. Porém, ele ainda está ligado no corpo físico. Percebe? Ele só desdobra o médium inconsciente. O espírito se conecta a ele e usa da voz dele, da fala dele para se comunicar, e do corpo dele. Mas não é porque ele entra no corpo, ele se conecta mentalmente. Não existe nenhuma possibilidade de ele tomar o corpo. Porque o médium, ele está desdobrado, mas ainda está conectado ali ao corpo dele, intimamente. Aí, você pode falar assim, não, mas e quando tem um espírito obsessor que domina a pessoa, né? Que tem os casos chamados de possessão. Vou falar rapidamente aqui.
Também não existe possessão. Possessão dá essa ideia de que toma o corpo. De posse. Não existe. É uma obsessão chamada de subjugação. É uma conexão muito forte, muito íntima, muito intrínseca, que o espírito domina por forças mentais e morais maiores que a do médium, da pessoa, pode ser que ele nem seja um médium, mas está sob um processo de obsessão. Então, ele está subjugado. A pessoa, ela fica sobre o domínio daquele espírito, mas ela está encarnada. Tipo, a alma dela está ali no corpo, só que ela está num comando muito forte de um espírito externo. E ela não consegue dominar aquilo. Então, a vontade dela é sobreposta à vontade do espírito. Então, se o espírito mandar ela agachar e sair engatinhando, ela não consegue superar a vontade do espírito. E aí é chamado de possessão, na verdade, uma obsessão de subjugação. Entende? É uma conexão muito forte, mas não é que o espírito entrou no corpo da pessoa. Então, tudo acontece, mas nunca o espírito entra. Sempre não existe entrar no corpo. Outra, não existe entrar no corpo. Tá? Não existe. Agora a gente vai ver se a gente é da mesma geração. Mas eu acho que um exemplo muito claro disso, a novela Viagem. Ah, sim. O É. O espírito obsessor do... Viu? Do Alexandre. Alexandre. Somos da mesma geração. Isso mesmo. Ele está sempre do Ele lado. domina, assim, o espírito domina aquela pessoa que está sendo obsidiada. Ele domina ela, mas não significa que está assumindo o corpo. Ele domina através da mente, da vontade, da ligação mental que existe entre os dois ali. Percebe? Por quê? A sua mente que comanda seu corpo. Se a sua mente está sob o comando de outro, então esse outro comanda a sua mente que comanda o seu corpo. Percebe? É como se a pessoa pegasse o controle remoto do seu corpo. Mas não entrou no seu corpo. Pegou o controle remoto. Entendeu? Então não existe esse negócio de tomar corpo, isso é balela, isso é impossível. Se alguém te contou isso, é mentira. Tá lá nas obras espíritas, no livro dos médios, fala sobre isso, quando fala sobre obsessão. Fala, Jorge, você levantou a mão, desculpa, demora aí. Não, o que eu ia comentar, você acabou comentando, né, a respeito da subjugação da vontade do espírito, aí você falou, aí foi muito claro. Eu ia tocar nesse assunto. Obrigado. Beleza. Então é isso que acontece, né? A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre obsessão aqui e aprofundar um pouco mais. Existem vários tipos de obsessão, desde uma obsessão simples, que a pessoa sabe que ela está sob um processo obsessivo, até esse processo que é o mais grave, mais profundo, que é a subjugação. Né? Existem vários processos aí. E aí, entender sobre a obsessão, às vezes a pessoa fica assim, tira isso de mim. Tem um obsessor comigo, meu Deus do céu, meu Pai eterno. Mas somos nós que convidamos. A mente é nossa. Nós é que abrimos as portas para essas conexões que fazemos. Sejam elas boas, sejam elas prejudiciais. Nós é que abrimos as portas. Através dos nossos medos, desafetos, da nossa evolução moral, enfim, da nossa sintonia, nosso padrão vibratório. O que a gente pensa, o que a gente gosta, o que a gente tem fixação mental por aquilo. Eu sou obcecado com chocolate. Não vi chocolate, os vícios. Quando a pessoa tem vícios, eu tenho vício, vamos supor que eu tivesse o vício de fumar. Se eu fosse fumante, né? O fumo, né? O tabaco é um vício. Com certeza, vão se conectar a mim espíritos que ainda estão apegados à vida material, que ainda trazem esse vício, que necessitam de fumar, porque trazem da sua última reencarnação o apego ao vício. Então, eles vão se conectar a mim na hora de fumar e vão fumar junto comigo. Percebe? Então,
Nós atraímos as obsessões. Nós é que abrimos as portas para os obsessores. Nós somos responsáveis das obsessões que sofremos. A gente vai falar mais depois sobre isso. Faminto? Gente, vamos com Deus, viu? Vamos com Deus. Você levantou a mão, Jorge? Eu ouvi um barulhinho aqui. Foi o Lauro que levantou. Ó, Lauro, pode falar, Lauro. Beleza, pode falar, Lauro. É que para a gente se precaver, tem que fazer a reforma íntima da gente. E a gente tem que entender que tudo é vibração. É conforme tu vibra, vem as coisas para você. Se você vibra numa sintonia baixa, pensando em tragédia, pensando em problema, a tua vida vai desandar. Então, é uma coisa que a gente tem que bater sempre aqui para o pessoal, é pensar positivo. Levantou de manhã, Deus, obrigado por mais um dia. E que seja bom. E daí vai para o serviço, e se eu puder ajudar alguém hoje, tá 10. Que seja um pelo menos, já está valendo. Chega no final do dia, agradece no final do dia, obrigado por mais esse dia e vamos tentar fazer melhor amanhã, né? Mas sempre pensando positivo, que você consegue sair dos problemas que aparecem na tua vida. Pode ser problema de relacionamento, pode ser problema de dinheiro, o problema que for, se você colocar na mão de Deus e você procurar se melhorar, procurar entender no que você está errando, você vai conseguir sair da situação. Muito bem colocado. Eu não disse que a gente que abre a mente? Através disso que ele falou, da sintonia, daquilo que nós estamos pensando, vibrando. Aí você vive reclamando o dia inteiro, vendo notícia ruim, só crime, corrupção, aquelas coisas horríveis, que você só vê que as notícias horríveis. Tem gente que gosta, né? Não quero nem citar. Você fica só assistindo aquelas coisas negativas o dia inteiro. Você está conectando a sua mente nesse tipo de vibração. Que tipo de espírito vai se aproximar a você? Você quer que um espírito de luz se aproxime de você, pensando negativo? Ele pode até aproximar, mas não vai se conectar a você. Porque você está com a porta fechada para ele, está abrindo a porta para quem está pensando negativo. Por isso a reclamação é tão prejudicial. E é um vício que todos nós temos, né? Todos nós reclamamos todos os dias. Então, quando você reclama, eu já falei sobre isso aqui. Reclamar é clamar 2 vezes. Quando você está reclamando, você está pedindo aquilo que você não gosta 2 vezes. Pense bem antes de reclamar. Fala, Jorge. Interessante, né? Tá, isso aí que o Lauro falou, mais que a gente estava conversando, que você falou. Esquecimento do passado, mais o desdobramento, né? A vivência com espíritos, com entes queridos e todos aqueles no mundo espiritual, né? No momento de desdobramento. A questão da gente abrir portas ou não para obsessões, como foi falado, né? Tudo isso devido à nossa colheita, tudo isso devido àquilo que ficou no passado, né? Tirando aquilo que a gente está plantando agora. Por isso a importância da gente trabalhar na caridade, buscar o bem maior, que é o bem do próximo, né? Porque aí a gente consegue exercer melhor o nosso livre-arbítrio, buscando sempre o crescimento, buscando sempre livrar a nossa mente, a nossa alma das influências, né, dos nossos erros do passado, porque a gente abre as portas para os irmãozinhos, né, que ficaram para trás, que somos devedores deles. A gente esquece do passado, mas a gente tem a oportunidade de conviver com os irmãos na espiritualidade, ter as orientações e encaminhar o nosso dia a dia. É isso aí. Perfeito, perfeito. Por isso estamos aqui para aprender. Por isso passamos pelos sofrimentos e desafios que a gente enfrenta. Como diz o Chico, estás exatamente no lugar onde deveria estar, morando na casa que deveria morar e convivendo com as pessoas que deveria conviver. Porque você atraiu isso para você através da sua sintonia mental. Os débitos com as pessoas que você tem, as pessoas que são mais próximas a você são as que você mais deve.
as que você tem que mais amar são as que estão mais próximas. Porque elas têm, geralmente, são as que você tem mais dívida para com elas. Por isso você tem que amar elas mais do que as outras. E a gente só consegue amar graças à bênção do esquecimento. Porque você não está lembrando que você enforcou aquela pessoa na vida anterior. Às vezes dá vontade de enforcar de novo, mas você segura, porque você sabe que não vai ser legal. Mas você sabe que tem que amar. E para você conseguir amar, antes você tem que perdoar. E quer melhor oportunidade de perdoar quando você esquece o que te fez sentir raiva daquela pessoa? Perdoar, né, que é o produto de limpeza da alma, se chama perdão, a gente falou isso semana passada. Perdoar, e aí depois de perdoar, começar a amar, aprender a amar. Porque o nosso futuro é esse. Como espíritos que somos, um dia estaremos no nível do amor, onde saberemos amar tudo e todos à nossa volta, assim como Jesus nos ensinou, assim como ele deu exemplo vivo de amar o que estava à volta dele. Ele veio para nos ensinar esse caminho. E a gente só vai conseguir desenvolver esse amor se a gente plantar primeiro no coração o perdão. Por isso que o Lauro falou da reforma íntima. O que é a reforma íntima? É eu me despojar, desconstruir, desabar os muros das minhas imperfeições. Destruir em mim as imperfeições que ainda estão aqui comigo. Do orgulho, da inveja, da raiva, do remorso, do julgamento. Conforme eu vou trabalhando a reforma íntima em mim, é desconstruir as imperfeições para construir as perfeições. É jogar fora o egoísmo e o orgulho e construir o amor. Mas eu só vou conseguir construir o amor se eu trabalhar primeiramente o perdão. Não tem outro jeito. Por isso o véu de esquecimento ajuda tanto, né? Nos ajuda a aceitar melhor as situações, as pessoas, aprender a amar de uma maneira mais fácil do que se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez ou que já recebeu daquela pessoa. Então a gente veio aqui para isso, para aprender, para trabalhar na nossa alma essa reforma, fazer esse trabalho de reforma, de construir as perfeições, destruir as imperfeições. E a maior delas, as maiores delas, são o orgulho e o egoísmo. As maiores imperfeições. O Evangelho fala, as verdadeiras chagas da humanidade. E a maior dessas duas ainda é o orgulho. O orgulho é pior. É a pior de todas. Porque o orgulho, às vezes, ele se mascara. O orgulhoso nem sempre sabe que é orgulhoso. Percebe? O orgulhoso nem acha que é humilde. O orgulho consegue enganar a pessoa. Ela acha que ela é humilde. E é um puta do orgulhoso, às vezes arrogante, vaidoso. Não, eu sou muito humilde. Percebe? Só de falar isso já prova que é orgulhoso. Então é para isso que a gente veio. É a reforma íntima, a tal da reforma íntima. Por isso o conhecimento é tão importante. Por isso o estudo nos ajuda tanto, né? Conhecendo esses processos da alma, processo de evolução, entendendo tudo isso que a gente traz, essa bagagem que a gente traz na alma, através do conhecimento evangélico, a gente começa a entender melhor esses processos. Conhecimento é a luz que você acende no seu caminho, iluminando assim tudo que está ali na sua frente e qual é o melhor caminho que você deve seguir para desenvolver sua alma, seu espírito. O conhecimento te ajuda a visualizar o rumo a seguir. Muito importante o conhecimento. Mas o principal é o moral. Porque o conhecimento apenas mostra o caminho. A moral faz você caminhar o caminho. É a prática. É colocar o amor em prática. Aí é trabalhar o que o Jorge falou, a caridade, o que o Lauro falou, a reforma íntima, trabalhar o perdão. É colocar isso em prática. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque o orgulho é muito grande em nós, o egoísmo é muito grande em nós.
Mas é um passo de cada vez, né? A gente vai dando um passinho de cada vez. Hoje eu busco ser um pouquinho mais tolerante com as pessoas que eu amo. Hoje eu busco ser um pouquinho mais paciente com meu filho, com a minha esposa. E aí vamos galgando os degraus, vamos aos pouquinhos trabalhando essa reforma, né? Pessoal, infelizmente temos que encerrar. Cadê o seu Lua? Toda vez que a gente vai encerrar, a gente lembra do seu Lua. Então, vou convidar vocês agora para a gente fazer o encerramento. Convido você agora a trazer novamente o pensamento conectado a você, a sua essência. E fazer novamente aquele processo de irradiação que nós fizemos no início. E para começar esse processo, nada melhor do que agradecendo, né? Buscando uma vibração diferente, uma vibração mais alta, uma conexão com a espiritualidade superior, agradecendo, usando a gratidão. Então agradeça. Dessa vez, vamos agradecer por mais esse estudo que tivemos, mais esse encontro abençoado que nós tivemos essa noite, de poder conversar e entender esses processos da alma, tão importante para o nosso desenvolvimento moral, espiritual e até mesmo material. Agradeça por essa oportunidade. Agradeço a cada um de vocês por estarem comigo mais essa noite abençoada e maravilhosa. Oportunidade de estar com vocês aqui, recebendo a vibração de vocês, conhecimento de vocês, essa troca que a gente faz toda semana, que é muito importante. E através dessa gratidão, você volta a acender novamente aquela sua luz, expandindo ela, fazendo com que ela possa irradiar em todo o ambiente que nos encontramos, envolvendo tudo e todos que estão à nossa frente, inclusive nós mesmos, irradiando o que temos de melhor, que é a nossa essência, nossa alma, nossa luz. Nesse processo, irradiando com gratidão, com amor, nós vamos nos conectando mais intimamente uns com os outros, formando assim uma linda corrente de luz, uma abençoada corrente que nos permite trocar energias, fluidos, sensações, recursos. Um processo que é possível de trazer até mesmo a cura, o reequilíbrio, processos de refazimento. Vamos trocando energia entre nós, formando uma linda e poderosa corrente de luz entre nós encarnados, os nossos irmãos desencarnados e a espiritualidade superior, inclusive ao nosso grande amigo e mestre Jesus. Porque ele disse, ele prometeu e ele cumpre as promessas dele, que onde estaria, onde estivesse, um ou mais em teu nome, ali ele estaria. Ele está aqui, conectado a cada um de nós agora. Se você prestar atenção, você vai poder sentir ele dentro do seu coração agora. Te abraçando, te abençoando. Sinta o amor dele agora, envolvendo todo o seu sistema. O centro do seu coração, o amor do Cristo. Ele te envolvendo com todo o seu amor agora. Isso. Receba esse amor agora e te preenche. Preenche a sua alma. Amor infinito que ele te entrega agora. Basta você saber receber, apenas sentindo com o seu coração, com a sua alma. Nesse processo maravilhoso de conexão que fazemos aqui, além de agradecer e sentir esse amor,
Nós usamos da nossa força, da nossa vontade e rogamos que essa corrente de luz possa ser elevada ao mais alto grau do firmamento do nosso planeta, de encontro aos espíritos guardiões do exército do nosso Mestre, Senhor Jesus. E que essa gleba de espíritos superiores possam receber essa corrente de luz, potencializando, fortificando ainda mais essas luzes, essa corrente de luz, para que possa devolver para o planeta em forma de chuva de bênçãos. E essa chuva de bênçãos, de luzes, de esperança, possam tocar todos os nossos irmãos em humanidade. Aqueles que estão sofrendo em estados terminais, doenças, estados terminais, os hospitais, aqueles que sofrem com o afastamento dos entes queridos que desencarnaram, sem saber que eles podem se reencontrar no processo de emancipação da alma, aqueles que sofrem pela maior pandemia que assola o nosso planeta hoje, que é a pandemia da depressão, das doenças psicológicas e doenças da alma. Que todos esses nossos irmãos sejam, nesse instante, acolhidos com essa chuva de bênçãos que dê um pouquinho de esperança em seus corações. E, em especial, nós pedimos para a nossa lista de oração que esses nossos irmãos, esses nomes que vamos citar agora, possam ser visitados pela espiritualidade, amparados e acolhidos. David de Paula, Reni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Correia de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Daérzio Campos, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Márcia Fidalgo, Marta Maria Gonçalves, Marlos Ferreira Maia, Rodrigo Júlio, Carlos Alberto de Freitas, Walter Barcelos, Eide Coelho, Edmar Elias da Silva, Elisete Ferreira da Silva, Paula Adriana Lubianco, Maria do Lado Pereira, Maria Persiliana Pereira, Júlio Valeriano Cruz, Sebastião Saulo Valeriano, Simara Cruz, Simone Bernardes Vieira, Almir Roberto, José Cândido da Silva, Neuza Duarte da Silva, Emília Santos de Almeida, Elaine Pereira de Souza, Gilmar de Castro Coelho, Catarina de la Líbera Bortoleto, Maria Lúcia Ferreira Salu, Luciana de Martino Nogueira, César Almeida, Regina e Claudete Alves de Paula. Os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, José Fernando de Andrade, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Ércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrique Tronco de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças Pereira, Emanuela Fragoso, Maria da Silva Cardoso, José Baltazar dos Reis, Josefina Staciarini, Pedro Henrique Molina dos Santos, Márcio Ferreira Maia, Ana Lúcia Tomé, Isaac Queiroz Lanes Torres, José Mozart Rafael, Eurípides Evaristo Silva, André Luiz Rodrigues Rezende, Daniel Rodrigues Rezende, Ana Maria Alves, Losor Alves, Luiz Carlos Batista, Aparecida Maria Mendonça, José Olavo Ribeiro Giordani, Maria Custódia Rodrigues Rezende, Guilhermina de Souza, Gabriel Barbosa, Grinaura Ferreira Salu, Cizinho Tomé e Vinícius Garcia Morgan. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria, acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos, bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso,
Secundai-nos os pedimos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus, dai-lhes a força de suportar suas dores com resignação, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, e guarda em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que Jesus nos ampare, proteja, hoje, agora e sempre, mais uma vez. Muito obrigado por cada um de vocês. E assim a gente encerra o estudo. Quem quiser permanecer aqui, a gente vai fazer agora a leitura das psicografias recebidas essa noite. Jesus abençoe. Que energia foi essa, gente? Meu Deus! Uau! Que lindo! Quem vai falar primeiro? Você tá solto. Deu? Deu. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. O esplendor do raiar do sol nos traz a esperança de um novo dia. A luz que irradia do nosso astro sobre as portas de um novo caminho límpido e a nosso dispor, para que passos... A luz que irradia do nosso astro abre as portas de um novo caminho límpido e a nosso dispor, para que passos certos e firmes nos leve a mais aprendizado e experiência. Vivenciar cada passo é uma forma de aproveitar e agradecer cada raio que o nosso Criador nos proporcionou a nos dar o presente que é o nosso sol de luz e calor que banha o planeta Terra de vida. Ser grato por esse presente e tantos outros que nos proporciona todos os dias a oportunidade de evoluir cada vez mais é a nossa obrigação primordial. Receberam do nosso Criador a oportunidade de estar aqui, nesse momento, aprendendo e ensinando, vivendo dia após dia a sua encarnação. Dia após dia. Sua encarnação é toda luz, porque é a oportunidade pura e simples de aprender. Vestem agora esse corpo de carne, produzido cuidadosamente para ti, e só para ti. O caminho cheio de auxílio e bênçãos se derrama pela vossa frente e a seus pés, única e exclusivamente para o seu aperfeiçoamento. Percebem o quanto de amor é necessário para que um ser tão perfeito dedique toda a sua boa vontade para te ensinar o que é o amor, o que é a perfeição que ele experimenta, o que é o esplendor de luz que ele representa? Não temos a dimensão de quanto amor é necessário para essa dedicação. Não temos dimensão do amor que nosso Pai e Senhor tem por nós. Nessa pequenez que nos encontramos, o mínimo que podemos fazer para que todo esse amor seja minimamente reconhecido é sermos gratos. Gratos por cada raio de sol, gratos por cada gota de chuva, gratos por cada grão de areia que esse mundo recebeu, com o objetivo de nos aperfeiçoar e nos ensinar o que é realmente a vida. Sejam gratos, irmãos.
Sejam gratos, cuidando de cada passo dado nesse caminho tão abençoado. Sejam gratos, cuidando do corpo que foi feito para você. Sejam gratos, vigiando vossos pensamentos e ações. Sejam gratos, cuidando de tantos presentes que nos possibilitam a vida e o aperfeiçoamento. Sejam gratos, aproveitando cada uma das oportunidades que recebem todos os dias para serem melhores. Um filho que não aproveita o ensinamento proporcionado pela escola paga com tanto suor de um pai é tido como um filho ingrato. Pois seja um filho que valoriza cada lição dessa escola. Nosso Pai a construiu para nós, dedicando todo o seu amor e sabedoria. O mínimo que podemos fazer é aproveitar todos os seus ensinamentos. Cada momento é uma lição, irmãos. Desperdicem. Dos momentos mais sublimes aos mais sofridos, todos são lições valiosas e a todos temos que ser gratos. E tenham a certeza que a luz da gratidão ilumina como um farol a vossa caminhada, os guia para os caminhos de maior aprendizado. Sigam essa luz e confiem nela. Gratidão pela oportunidade de vos transmitir essas palavras. Gratidão pela luz dessa casa. Gratidão pela presença de cada um de vós. Com essa luz tão esplendorosa que é a gratidão, me despeço, desejando de todo o coração que a levem para casa e que a alimentem ao ver o vosso lar, vossos entes queridos, o pão de cada dia, a cama que tens a te esperar para o merecido descanso. Alimentem, irmãos, e ela vos iluminará. Fiquem com a graça do nosso Senhor Jesus e a gratidão pela atenção a essas singelas palavras de um irmão que muito vos quer bem. Ai, lindo como sempre, né? Que a vida vos acenda a centelha que é o caminhar um futuro de crescimento. Vida, não a que acha ser o que te levanta da cama, mas a que te faz caminhar. A que te motiva a mudar o curso quando a mesmice vos faz enraizar em um cemitério de sonhos perdidos. A que te faz falar sobre o que sente e sobre o que quer. Vida, irmãos. Essa energia intensa que rege o universo. Tens ela dentro de vós. Arranque o que a bloqueia, alimente e motive a caminhar. E comece cuidando do recipiente que a abriga. Se olhe, se ame, busque o que te motiva, o que alimenta e o que te acende na direção dessa energia. Siga esse caminho que vos levará para dentro de vós. Lá estão as respostas para as perguntas mais difíceis. O medo faz parte, mas não pode ser o guia. Coloque a coragem à frente e principalmente o amor por aquele que é o motivo para estar aqui. Você. Nosso Criador nos proporciona a experiência, mas você é o verdadeiro motivo para que exista a necessidade dessa vida. Confie nessa causa tão sublime que é a vossa existência, e então as consequências vos trará a luz do infinito e do saber. Saber que tem certeza é o que busca. Certeza é uma certeza porque é o princípio da vida. Se existe vida, existe a necessidade da evolução, do aprender, do crescer e se tornar maior em moralidade. Não se percam no caminho valorizando o errado. O outro tem a sua importância, mas uma importância diferente. Quando entender que o valor está em você, o devido valor ao outro virá na medida certa. Não é um caminho difícil, mas que exige dedicação. Mais que dedicação, atenção. Atenção às reais necessidades que esse caminhar exige e às reais ferramentas que essas necessidades vão colocar em vossas mãos. Dediquem-se, mas acima de tudo, estejam atentos. A atenção é uma necessidade que a vida exige e que vos mostra o verdadeiro alimento da vida. Não se perguntes onde quer chegar, mas estejam atentos aonde o caminho vai te levar. A partir do princípio da vida, o destino final será a perfeição. Mas até lá, diversos caminhos encontrarão pela frente. Qual o caminho mais proveitoso? Somente com atenção escolherão o certo para cada momento. E aí a dedicação a cada passo ao caminhar
ao caminho escolhido vos levará cada vez mais perto ao saber mais sublime que vos espera. Perpetuem para cada passo essa atenção e essa dedicação tão necessárias e glórias de saber vos encontrarão. Fiquem com Deus e as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Enfim. Gratidão, viu? Boa noite a todos. Por que insistes em acumular bens que são passageiros? Deves aproveitar a oportunidade que lhe é dada e aprender nesta grande escola chamada Terra. Olhai à sua volta, mas com o olhar da alma, e veja a grandiosidade do Criador. Aproveite cada situação que vives para aprender com os ganhos e dificuldades. Olhai com olhar fraternal para com os sofredores, direcionando-os ao caminho do amor, sem julgamentos pelo que possam ter feito. Ao olhardes o sofredor, não te esqueças que és teu irmão e necessita de auxílio. E lembra-te que você já foi ajudado e devido a esse irmão que lhe estendeu a mão, conseguistes progredir. Agradeça as oportunidades que lhe foi dada, pois através delas que progredistes. Um amigo. Gratidão. Mais uma vez, nosso Pai dá a oportunidade de aprendermos com os desafios que surgem na caminhada. Amigos. Amigos, assim Jesus chamava os discípulos, para mostrar que somos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Não esqueçais, a quem muito é dado, muito é cobrado. Essas palavras, amados amigos, não devem ser motivo de medo, mas sim a cortina que se rompe diante dos olhos e nos mostra o caminho a ser seguido. A oportunidade do conhecimento nos é dada. Cabe a cada um aprender e caminhar com Jesus. Ou apenas olhar e nada fazer. Porém, se decidires pela segunda opção, não podereis dizer que falhou pelo do caminho. A porta estreita é o caminho repleto de pedras e espinhos, tempestades e furacões. Mas ao vencer todas as intempéries e chegares ao final da jornada, e olhardes para trás, olharás que todo esforço valeu a pena. Jesus nos mostrou ao subir ao Calvário que após todo o martírio, o amor venceu, e valeu todo esforço que necessitou para vencer a prova. Que Jesus possa guiar, abençoar e amparar todos em sua jornada, para que cumpram com êxito o planejamento a cada um confiado. Inácio... Agora o sobrenome eu não estou entendendo. Souza, parece que Souza. Confie em Deus e no amparo de vossos amigos espirituais, e sirva com amor e humildade. Assim verás que toda forma de servir é uma grande dádiva divina. Inácio, Antioquia. Antioquia? Diferente, não? Não. Desconheço. Gratidão. Olá. Boa noite ao pessoal aí do Estudo Híbrido. Boa noite. O bom de estar com espanhol é que eu consigo enxergar. Nem com óculos, né? Vamos lá. Boa noite aos companheiros. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos lá. Deves atear fogo na hipocrisia, a mesma maneira que acende a labareda em fornalha com carne assada. A mesma energia que acalenta o abraço de uma mãe a um filho prodígio também pode o ser, no viés contrário,
da mãe que viola os deveres sagrados, os quais se comprometeu a educar o infante. Diante do dever sagrado da redenção, os senhores que aqui se encontram envolvem-se em tramas familiares diversas, de tal sorte que, por prudência, devem sempre analisar, enquanto projeto futuro de paz, a batalha contra o próprio ego, o qual se incumbe agora. A luta diuturna pela restauração ou reforma íntima encontra-se alinhada aos motores das provas, idoneamente postas para que o tarefeiro possa conduzir-se a novos rumos de melhoria ética. Dias melhores virão, se e somente se houver conivência íntima com os ideais do amor e do bem-querer. É isso mesmo que vos apresento. A caridade, salvaguarda do seu espírito frente ao mar agitado do primitivismo, deve acontecer fora e dentro dos muros domésticos. Da mesma maneira que, se não houver força superior à força da gravidade, o objeto afundará em solo raso, a tarefa da paternidade/maternidade ruirá diante do peso da aspereza frente aos descendentes, especialmente. O apelo é que se aprofunde a necessidade de se debater no sofá de casa temas culturais, que se insira ao rebento ideais de trabalho e suor para alcançar fins diversos. Buscar ser exemplo diante de conflitos ideológicos com outros indivíduos. Pregar a paz, a recompensa afetiva pelos processos de desenvolvimento alçados pelos menores e, claro, a introdução frequente de educação e deveres cristãos na toada da vida daquele que um dia será responsável pelos seus atos. Com amor e respeito se constrói um lar e se exemplifica um culto no lar. Aniceto. E ele voltou. Veio a musiquinha do Roberto Carlos na minha cabeça. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Vamos lá, vocês não têm ideia do que é o Silas. Acabei de me encontrar com um padre franciscano, desencarnado. Ele disse, aqui é o convento? Eu retruquei, sim, e de São Bento. Em seguida, homem alcoolizado perguntou se aqui havia água que passarinho não bebe. Respondi, claro, só que visitante também não bebe. Minutos depois, ex-proprietário de terras vastas, de modo ressabiado, questionou, aqui é terra boa? Imediatamente respondi, boa, não sei. 7 palmos do chão, com certeza. Ele se assustou com a analogia ao caixão, embora achasse normal maltratar o pobre peão. Essa foi silasiana, né? Por último, compositor de música suave contemplou-me e me perguntou, qual é seu nome? Aí Silas respondeu, já fui João, outros tempos Jaques, em outros Joseph. Ele, prazer Felipe. Eu, o prazer é nosso em poder vê-lo tão bem. Ele, eu agradeço a lisonja. Aqui há música para o local animar? Silas, sim, neste sábado a partir das 11, com Wellington pode se apresentar. Não façam pouco caso. A dupla Wellington-Felipe no brechó fraterno será um arraso. Vai ser tão bom que dirão que esta apresentação não é deste mundo. Um prazer revê-los em carne e osso. Silas, um trovador cheiroso. Cheiroso? Ai, meu Deus. Mas sabe por quê, né?
Aproveito para lembrar, pessoal, quem chegou depois, a gente vai ter o brechó neste sábado, dia 5, então estão todos convidados. Tem mais aí? Tem mais mensagem? Silas falou que ele é um trovador chegou. Ah, minha filha, mas existe esse pedido aqui. Ele tá no pedido. O que você quer que eu faça? Deve ser sua. Não? Ah. Vamos lá. Eu já falo alto, você ainda põe esse trem na minha boca? Tem uma galera lá no fundo. Lá. Querida mamãe, hoje já estou bem. Gostaria de dizer que tudo poderia ser diferente quando estava aí. Mas hoje percebo que a minha jornada terminou. Antes, porque estava com medo e fui por caminhos difíceis. Mas quero deixar claro que não foi sua culpa. Culpa sua, aliás. As escolhas foram minhas. Hoje estou com a vovó Yolanda e ela me tirou do sofrimento que estava por não aceitar a morte. Mas quando o carro bateu naquele caminhão, já não estava ali. Não senti dores. Sofrimento veio depois, com a consciência moral, de saber que havia jogado a minha encarnação fora. Mas hoje estou bem. Gosto de vir nos estudos e tenho aprendido muito com todos. Já se passaram muito tempo. Quero que você saiba que estou bem e que continuo te amando. Daniel Soares Filho. Quem que é? Não faço ideia. Alguém conhece? Não Daniel Soares Filho. Morreu de acidente de carro. Só na internet também, se conhecer, dá o grito aí, tá? Ele deixa os trem no meio do caminho para sentar. Amada filha, a sua coragem de mudar, de ter sido um caminho árduo. Quando adentrou nesta casa, se levantou e agiu. Quero deixar claro que ainda estou aprendendo muito e que não tenho permissão para revelar quem sou. Mas pode ter certeza que tenho muitas saudades e que estou muito grata de saber que você está melhorando. Te amo para sempre, de uma amiga. Cadê a minha amiga? É para você. Agora, quem é? Não me faz pergunta difícil. Ela não pode falar, nem eu. Toma. Que legal. Que legal. Aí tem uma flor. As flores. Técnicas. Aí tem um rosto triste. Triste. Hoje os dias são mais longos e parecem ser tão curtos. O que faz da vida, se sabes que se é por pouco tempo. Gostaria de poder fazer mais por você, mas não dá. Você não faz por você? Só tem reclamado. O ame como ele te ama. O ame como ele te ama. Na vida, as pessoas que nos ama é raro. Lembre-se que nada é fácil. Estamos aqui para aprender e não para julgar. Lembre-se que também não viemos nesta vida para ser bobo, mas sim para aprender com os tropeços e com o amor. Fabi de Melo. Não conheço. Alguém conhece? Esse daqui eu sei para quem é, eu vou levar para ela, mas eu vou ler para vocês entenderem que as coisas não é assim tão simples. Minha querida mãe, todos os meus irmãos que você jogou fora estão nascendo como seus netos e netas. Eu ainda vou vir. Saiba que todos nós te perdoamos, mas ainda queremos o seu amor.
Você é uma pessoa boa, só precisa ser mais calma, pois um dia seremos todos amor. E eu te amarei para sempre. Tá. Uhum. Terminou? Pamela? Tem O a meu mão? é muito rudimentar. É? Nós estamos treinando, assim. Eu e meu amigo, sabe? Tá. Ele só faz rodinha, assim. Ah, só rodinha. Começa com as formas simples, né? É por causa que eu tô achando que o meu é mecânico. Eu Ah, não sim. pensamento. Sei. Então é muito rudimentar. Ah, tá. É o treinamento. Tem, Marcelo? Tem, não? Muito bem, pessoal. Então é isso. A gente encerra aqui. Mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. Gratidão vocês também da internet. Que Jesus abençoe. Hoje, sempre. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus.